Fala Marcado, sejam muito bem-vindos, meu nome é David, hoje estou novamente no cenário um pouco diferente, espero que a captação do áudio esteja boa, porque eu também esqueci o outro celular, e hoje estou na igreja, e Deus me deu uma palavra que se encontra em Lucas no capítulo 9, no versículo 23, que Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz e siga-me. Essa é uma palavra da nossa salvação. Antes de prosseguirmos, já deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, etc e tal. Marcados, eu li esse versículo aqui para a gente falar um pouquinho sobre o avivamento de Gales. Porque quando a gente lê a história do avivamento de Gales, a história vai relatar o caso de uma pessoa, uma mulher, que ela tinha medo de entregar-se completamente a Jesus e ele pedir dela algo que fosse lhe custar muito. Só que quando ela entendeu que aquilo era necessário e ela entrega toda a sua vida, tudo aquilo que ela muitas das vezes talvez até mesmo não queria, o avivamento vem, o Espírito Santo começa a se mover em Gales. Todo foco de avivamento, ele não começa em um único lugar, ele não começa em um único ministério, ele não começa em uma única congregação, não começa de uma só pessoa, mas é um trabalho em conjunto que envolve várias pessoas, é um trabalho em conjunto que envolve vários moveres de Deus em favor do seu povo. Só que, para que o Espírito Santo ele possa vir sobre nós, nós temos que confiar, entregar tudo a Jesus. Eu costumo dizer que nós temos que viver uma vida abandonada em Jesus. Nas pregações, eu sempre digo isso: se abandone em Jesus, nada mais importa. Não importa a tua vida financeira, não importa a tua vida sentimental, não importa aquilo que você deseja, aquilo que você quer, diante da promessa que nos está proposta pelo Pai, que é o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente tem medo de se entregar, porque pensamos que Deus vai pedir algo muito grandioso que nós não queremos abandonar. Mas eu quero que você entenda uma coisa: mesmo que Deus peça algo muito grandioso para que a gente venha abandonar, muitas das vezes não é para sempre. E por que eu digo que muitas das vezes não é para sempre? Porque o pecado é para sempre, a gente tem que abandonar o pecado sempre. Mas existem coisas que nós estamos priorizando acima da presença de Deus, e essas coisas, elas não podem ficar acima disso, acima da presença. Não, elas têm que ficar de escanteio. Nada é mais importante do que a presença do Espírito Santo. Eu quero que você entenda o seguinte: não adianta a gente desejar por um Espírito se a gente não está disposto a abandonar tudo por esse Espírito. Não adianta a gente querer Cristo e não estarmos dispostos a nos negarmos a nós mesmos. Olha a profundidade disso. Eu quero ir para a direita, mas Jesus está dizendo: vá para a esquerda. Eu quero descer a escada e Jesus está dizendo: sobe. É o negar-se a si mesmo, porque as minhas vontades não importarão mais diante da presença da glória que está prometida pelo Pai. Se você quer realmente receber o Espírito Santo, esteja disposto a abandonar tudo, esteja disposto a colocar tudo em escanteio, tudo de canto, para priorizar a presença de Deus. E quando o Espírito Santo vier sobre você, o próprio Espírito Santo vai colocando todas as coisas em seu devido lugar. Mas você quer uma recomendação? Não queira buscar o Espírito Santo só para ter as coisas tudo em seu devido lugar. Não, busque o Espírito Santo, porque ele é a maior bênção que um cristão pode ter. É muito lindo nós orarmos, o paralítico levantar, o cego voltar a ver, o mudo falar, curas, libertações acontecerem. É muito lindo. Isso acontece dentro da igreja. E quem diz que não, possivelmente não está na igreja, porque quem está na igreja vê essas coisas acontecer. Tem até um milagre da igreja ortodoxa, que o rio está descendo para um lado. Vem um cristão ortodoxo, ele coloca a cruz dentro do lago, o rio muda de direção, ele está vindo para a esquerda, passa para a direita. Tem um milagre que acontece toda a Páscoa ortodoxa, que o sacerdote entra dentro da igreja do Santo Sepulcro, faz umas orações, e aí as velas que eles estão usando
acabam se acendendo e por 33 minutos aquelas velas não queimam ninguém. Então, olha só, os milagres estão vivos dentro da igreja de Jesus, estão acontecendo, mas a maior bênção que um cristão ele pode ter e que ele deve almejar, ansiar profundamente, mais do que a sua própria vida, é a presença do Espírito Santo. É por isso que Jesus ele vai dizer, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Isso aqui é uma palavra muito profunda, isso aqui é um conhecimento muito forte. Já pensou? Eu perco a minha vida por amor de Jesus e eu salvo ela. Olha que profundidade isso. Mas se eu tento salvar a minha vida, se eu tento pegar as minhas coisas, eu quero manter comigo essa taça, não quero abandonar ela de jeito nenhum. Quando eu abandono ela por Jesus, eu vejo que faz mais sentido eu ter abandonado ela por Jesus do que qualquer outra coisa. Então anseie a presença do Espírito Santo mais que tudo na sua vida. Ah, mas eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas em não sei o que lá. Entenda uma coisa, é o Espírito Santo que nos concede a direção. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade. Os milagres, eles só voltaram a acontecer na igreja quando o Espírito Santo desceu. Entre Atos capítulo 1 e o início de Atos capítulo 2, nada acontece. A igreja se reúne em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Mas em Atos 2, o Espírito Santo desce, Pedro volta a pregar, ali ele traz a pregação, mais de 3.000 almas se convertem, se arrependem. Atos capítulo 3, o coxo, a porta formosa, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda. Os milagres voltaram a acontecer com a descida do Espírito Santo. Entenda uma coisa, o Espírito Santo tem aquilo que você precisa, mas o Espírito Santo, Deus, Jesus, Ele deseja que a gente abandone a nossa vida nele, que a gente anseie Ele mais do que tudo. Eu não estou dizendo para você abandonar sua casa, sua família não, porque tem pessoas que só estavam esperando uma palavra assim, para abandonar suas famílias, as suas casas, tá? Não é isso não, porque aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, já negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 a 18. Eu também agora não sei se eu falei as referências certas, mas está em 1 Timóteo, isso é certeza. Se não estiver em primeiro, está em segundo, mas está em Timóteo, tá? Então não abandone a sua família sob o pretexto de ter mais de Deus. Por quê? É na família que Jesus veio, Maria, José. Depois Jesus vem, chama Pedro. A sogra desse estava acamada com febre. A sogra, Pedro, era casado. Para ter o Espírito Santo, você não precisa abandonar a sua família. Para ter um ministério, você não precisa abandonar a sua família. Se alguém diz, eu separei porque minha esposa não me acompanhava, meu irmão, meu amigo, então você nem pode casar de novo. Porque se você procurar outra pessoa com esta ideia, você está errado. Então, família é família. É um presente de Deus, é a maior bênção que Deus ele coloca na vida do homem depois do Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo, porque Deus sempre está em primeiro lugar. Deus sempre em primeiro lugar. Depois a família, depois as outras coisas. E aqui para encerrar, porque eu já estou há quase 9 minutos falando, eu quero dizer para você, se mergulhe, mas mergulhe, se entregue ao Espírito Santo como você nunca fez. E eu tenho certeza que você vai viver uma experiência tão profunda que você vai dizer assim, nunca mais quero deixar de viver isso. É por isso que nós estamos na quaresma do Espírito Santo. E eu quero que você permaneça firme nesse propósito. Eu quero que você ore todos os dias, busque todos os dias, cante a Deus todos os dias. Na medida do possível, leia ali um capítulo da palavra de Deus todos os dias. Se não for possível, leia o capítulo inteiro, leia um trecho. Mas mergulhe, busque o Espírito Santo como você nunca buscou. Amém? Hoje eu fico por aqui, até amanhã, se assim Deus permitir. Forte abraço, até mais.